Glória a Deus, eu profetizo que aquilo que você tem semeado neste lugar vai dar fruto na sua vida, na sua casa, na sua família. Não vai faltar pão para você, não vai faltar emprego para você, não vai faltar provisão para a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então continue semeando, e glória a Deus pela sua vida, que já tem sido um participante deste projeto tão maravilhoso chamado Reino de Deus. Não a Igreja Batista do Parque América, mas o Reino de Deus. Glória a Deus. As crianças, não é? Hoje nós estamos no dia de ceia, então nós vamos já separar as classes. As crianças de 2 e 3 anos, por favor, do berçário, podem sair. Depois os de 4 a 6 anos, de 7 e 9. E por último hoje, os juniores de 10 a 12 anos. Não é? Os adolescentes não estão aqui conosco, nem os jovens e nem alguns irmãos, pastores e entre outros que estão participando, né, de um acampamento. Olha que coisa boa. Você já foi em algum acampamento? Quem nunca foi num acampamento aqui, levanta a mão. Você precisa ir, meu irmão, que é bom demais. Coisa boa aí no acampamento. Então vá. O povo só arruma acampamento para os jovens, né? Eita! Se a gente fizer um acampamento de casal, você vai? Ah, poucos, glória. Então não sei se a gente fizer um acampamento de casal, você vai? Você sabe que o pastor Rui, ele já fez um acampamento da terceira idade. E muita gente foi. Você tem vontade de ir? Quem já está idoso e se o pastor Rui promover outro acampamento, aí eu conto para ele. Você gostaria de ir? Levanta a mão, sim. Olha, bastante gente, hein, da terceira idade. Que bom. Vou falar para ele. Pastor Rui, temos um monte de candidato para ir no acampamento. Que bom, é legal acampar, né? Estou conversando com a turma lá, porque a Nádia e o Heitor lá estão. Eu falei, como é que está o acampamento? Está jóia. Só não estamos dormindo. Olha que bom. Então, acampamento, normalmente a turma não dorme. Mas vamos lá. Então, avancemos aqui. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Glória a Deus. Estou vendo essa irmã aqui, mãe da Sara, não é? Eu não me lembro o nome da senhora. Maria, irmã Maria, mãe da Sara, bem antiga aqui no nosso meio, não é? Uma das fundadoras deste lugar, provavelmente. A senhora é muito bem-vinda, viu? Glória a Deus. Romanos, capítulo 14 e o versículo 7. Nós, às vezes falamos, como já falamos aqui hoje, a respeito do reino de Deus. E Jesus falou muito sobre o reino. Então vamos tentar entender o que é este reino. Talvez a melhor maneira da gente compreender alguma coisa como ela é, seja entendendo o que ela não é, primeiro, né? A Bíblia diz aqui, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, e o versículo 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Por que Paulo saiu com esse texto, né? O reino de Deus não é comida e não é bebida. Porque as pessoas estavam preocupadas ali naquele momento, naquele contexto, em um fazia uma coisa porque gostava, o outro fazia outra coisa porque gostava daquela outra maneira, o outro ficava escandalizado com aquele que fazia do jeito que não lhe era muito comum.
E assim eles estavam preocupados um com o outro por causa dessas questões que não dizem respeito ao se nós vamos avançar, vamos para o céu ou não. Ainda hoje tem muitas dessas coisas. Pode comer isso, não pode, então a minha religião, a minha igreja, olha, a minha igreja proíbe isso. Na minha igreja não pode isso. Mas na minha pode. Mas aqui na minha igreja essa coisa não pode. Aí o outro fala, mas na minha pode. Né? Nós temos falado sobre isso, tem tantas coisas, tantos dogmas, tantas leis. E às vezes são leis que nem é a Bíblia que diz, são leis ou restrições criadas pelos homens. Eu tenho falado, e outro dia estava conversando com alguns irmãos, que o povo mais dividido, infelizmente, eu falo isso com tristeza, infelizmente, é o povo crente. Pode ver. Isso começou lá atrás. Alguém falou, eu sou calvinista, porque eu sigo os pensamentos do Calvino. Aí o outro falou, eu sou o quê? Arminiano, porque eu sigo os pensamentos do Armínio. É esse o nome dele? Puxa vida, então um é calvinista, o outro é arminiano. Aí começou. Aí já que dividiu em 2, por que não dividir em 3? E já que dividiu em 3, por que não dividir em 4? Aí já que dividiu em 4, por que não dividir em 5? E até hoje, as pessoas estão dentro da igreja, assentadas aqui como nós estamos, e aí vem um pastor, vem um ministro, vem alguém e fala X ou Y, e aí essa pessoa fica chateada, não concorda e fala, bom, já que dividiram em 280 mil, o que tem de problema eu ser o 281 mil? E até hoje, as igrejas ditas de crente, nós estamos nos dividindo. Isso não acabou, é recorrente. Sabe por quê? Porque cada um de nós quer ter o teu reino. Sabe aquela coisa? Mas o meu reino de Deus aceita isso. No meu reino de... Não, o reino é de Deus. E eu não estou falando com isso que todas essas divisões, todas elas, quem está lá no Zé, no João, no Pedro, está errado. Não, a palavra de Deus está sendo ministrada lá. E vamos crer que as pessoas que lá estão, tem gente salva, tem gente séria, tem gente que vai para o céu. Aqui tem gente salva, tem gente séria e tem gente que vai para o céu. Mas aqui, como lá, tem gente não tão séria assim. Tem gente que não está salva e tem gente que não vai para o céu. Porque o reino de Deus, ele não está numa igreja. O reino de Deus, ele não está em um ponto de vista. O reino de Deus é o que Jesus falou, é um estilo de vida, em viver em prol do reino. Eu e você somos promotores do reino de Deus, e não de uma igreja. Não de uma igreja. Tem pessoas que promovem a sua igreja. Nós não estamos aqui para promover a igreja. Vá na minha igreja, porque se você for lá, você será salvo. Não. A igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus. E Jesus, oxalá, como disse Paulo, tomara que ele esteja sendo pregado dentro das igrejas. Porque se ele não tiver, então alguma coisa está errada. O reino de Deus, ele veio sobre nós, e a Bíblia diz que o reino de Deus é vivo. Alguém perguntou para Jesus, onde está o reino de Deus? E Jesus respondeu, o reino de Deus não está ali, ou não está em outro lugar, o reino de Deus está em vocês. Nós carregamos o reino de Deus. Agora, por que Paulo falou, o reino de Deus não é comida e não é bebida? Porque o reino de Deus não está nas coisas que escandalizam ou deixam de escandalizar as outras pessoas. O texto diz assim, se você ler depois com
tranquilidade Romanos 14, eu indico que você o leia. Ele fala, se você comer alguma coisa causa escândalo em alguém, a ponto dessa pessoa perder a salvação, não coma. Você vai atrapalhar a vida do outro só porque você quer comer aquele troço e não é para comer. E não é porque não é para comer por uma lei, não é para comer porque a pessoa se escandaliza com aquilo. Não é para comer porque parece estranho. Aí você fala assim, mas como parece estranho? É só você olhar para outras culturas. Você vive no Brasil. E aqui no Brasil, nós temos um tipo de comida, não é? Ontem mesmo eu estava almoçando na casa da minha sogra e a minha cunhada está namorando um rapaz que é japonês e vive na Holanda. E é a primeira vez que ele está no Brasil. A comida para ele é totalmente diferente. Ele não está acostumado a sentar na mesa e ter arroz, feijão, polenta. Tinha polenta. E alguém perguntou lá na hora, né? Polenta? Tem polenta no Japão? Claro que não. É uma comida brasileira, polenta. Aí você vai na Índia. Algumas irmãs foram no Marrocos. E lá come com a mão. Você acha legal comer com a mão? Mas não é comum. Embora você ache, alguns de nós achem legal. Para nós não é muito comum. Mas, se você for na casa de alguém, ou for ao Marrocos, e de repente você se assentar ali, aí você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pergunte ali, a Elma e a Sônia, que lá estiveram. Aí você se assenta numa roda, e alguém coloca uma bacia de comida ali no centro, e todo mundo põe a mão na mesma baciazinha. E você não pode errar a mão, porque uma é para comer e a outra é para a sua higiene. Imagine você, brasileiro, que não está acostumado com isso, o que você pode causar? E é isso, são culturas. Aí você vai para a Índia, você que gosta de comer carne, talvez você, vegetariano, não tenha esse problema. Tem algum vegetariano aqui? E não tem problema se você for. Aí você chega na Índia e você fala, onde fica a churrascaria melhor daqui? Eles vão ficar escandalizados, porque lá a vaca é um deus. Não é? Portanto, se a vaca é um deus, para eles picanha não é algo que soa bem. Mas para você é bom. Agora Paulo está falando aqui, você vai tirar a salvação de alguém? E se você falar de Jesus ou for missionário lá na Índia? Aí você falar assim, mas eu não abro mão de comer a minha picanha. Não serve a Índia para você ser missionário então, porque você, antes de começar a ganhar os irmãos indianos para o reino, você já escandalizará a todos eles. Porque até que eles entrem para entender que não é a vaca ou o boi que são deuses, mas é o Deus dos céus, eles vão levar um tempo. Quantas pessoas no nosso meio vieram, e eu falo porque a minha mãe passou por isso, e ela estava na igreja, passou muito tempo ouvindo a palavra de Deus, mas ela ainda tinha o seu coração preso em algumas idolatrias, cujas quais para nós não é comum. Durante muito tempo. Não foi assim, chegou na igreja e já abandonou. Não, é um processo. Agora, nós vamos escandalizar essas pessoas? A Nádia já disse que quando ela se converteu, uma das coisas que ela mais teve dificuldade de deixar, porque ela achava que era uma traição aquilo que ela tinha como princípio, era deixar de rezar o terço, porque ela rezava todos os dias antes de dormir, e rezava inteirão. Alguém aqui já rezou o terço? Sim ou não? Ninguém nunca rezou? Eu já rezei o terço. Alguém não sabe o que é o terço? O terço é como se fosse uma correntinha assim, e ele tem um monte de bolinha,
certo? Que faz um cordão, e ao final dele, quando ele se fecha, tem mais uma eu estou fazendo assim porque normalmente as pessoas usam no pescoço. E ele tem uma partezinha reta, assim. Se a Ruth for legal, ela coloca ali no Google para você saber o que é um terço. Não tem problema, você precisa saber o que é um terço se você não sabe. E eu sei que é o seguinte, todas aquelas bolinhas, cada uma é uma vez que a pessoa reza uma Ave Maria. E depois ela vai rezando algumas Ave Marias e algum Pai Nosso no meio delas. E reza, e reza, e reza. Amém, é uma crença da Igreja Católica. Aí algum católico está num processo de conversão e ele fala, eu rezo o terço todos os dias. E você sem amor fala, misericórdia, eu repreendo. Não, ame a vida dele. Fale, meu irmão, que tal se junto com o terço você inserir a sua conversa com Deus diária? Paulo está falando o seguinte, o reino de Deus, e nós lemos assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, então vou fazer jejum. Não, meu irmão, Paulo está querendo dizer para mim e para você, o reino de Deus não é a sua preferência, e não é a minha preferência. O reino de Deus é o que Jesus quer que seja estabelecido. O reino de Deus é o crescimento das pessoas. O reino de Deus é o avanço da igreja. A Ruth não quis achar o terço. O reino de Deus é o avanço da igreja. Tanto é que Jesus estava conversando com um jovem rico, e o jovem falou para ele, Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus falou assim, é fácil, conhece os mandamentos? Conheço e cumpro. Ótimo. Então, você está quase lá. Aí Jesus, conhecendo qual era a preferência daquele jovem, ele falou, então você vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres, aí você vem e me siga. E aí ele falou, puxa, não consigo fazer isso. A Bíblia diz que ele ficou triste e saiu de perto de Jesus. E Jesus olhou para as pessoas que estavam ali e falou assim, como é difícil para alguém que tem muitas posses abrir mão disso. Por quê? Porque Jesus já tinha falado, onde estiver o seu tesouro, é ali que está o seu coração. Então, para aquele jovem, a preferência dele era o dinheiro. Mas Jesus encontrou a outros que estavam com situações diferentes. Quando Jesus estava falando no texto de Mateus, ele falou assim, não fiquem preocupados com o que vocês têm que vestir, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, não fiquem preocupados, porque se Deus alimenta as aves dos céus, se os lírios dos campos se vestiram tão bem, que nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir tão bem como eles, não se preocupe, esse mesmo Deus não vai deixar faltar nada para você. Isso foi Jesus que falou. E aí ele fala assim, mas se preocupe em buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. E a sua justiça. E todas essas coisas, tudo que ele havia acabado de falar. Não se preocupe onde você vai amanhã, se vai ter comida lá, se vai ter vestimento, se vai faltar coisa para você. Não se preocupe, busque o reino. Porque todas as demais coisas, ou todas essas coisas, lhe serão acrescentadas. Cuide do reino de Deus, e Deus cuida de você. Eu não estou aqui para promover a minha vontade. Nós estamos aqui para promover o reino. Eu e você temos que ser um agente do reino de Deus. Agora, como que nós podemos promover o reino se nós ainda não estamos deixando as coisas que não fazem parte do reino saírem da nossa vida?
Você pode ter 40 anos na igreja, você pode ter 50. Tem gente aqui no Parque América que já está chegando em 50 anos de igreja, porque a igreja já está correndo aí para completar a marca de 50 anos, não é? Então, portanto, tem pessoas aqui quase completando 50 anos de igreja. Tem alguns que têm até mais. Tem alguns que têm 30, tem alguns que têm 20, tem alguns que têm 10. Tem alguns que têm 5, tem alguns que chegaram esses dias. Está tudo bem. O importante é que eu e você nos deixemos ser transformados. Como? Pela palavra. Paulo falou assim, que é a palavra que renova o nosso entendimento. Vamos ler o que está escrito lá no texto, para ficar bem claro. Romanos 12. É a palavra, não tem outro jeito. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos como? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, vamos entender aqui. Se ele está falando, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que está querendo dizer? Renove. Renovar é tirar algo velho e colocar algo novo. O que eu vou tirar de velho? Tudo aquilo que eu pensava antes. E o que eu vou colocar de novo? Tudo aquilo que a Bíblia diz. Ah, mas eu não tenho que fazer a minha vontade? Não. Não tem. Ah, mas acontece que eu sou pastor. Ah, eu então sou apóstolo. Eu sou apóstolo plus. Aí vem outro e fala, eu então sou um semideus. Não é? Aí o outro fala, eu sou diácono. E alguém grita, eu sou líder da intercessão. Meu irmão, não importa nada o que você é, porque o que importa é o que Jesus é em você. João falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Então pare com essa coisa de querer cargo ou de querer colocar o seu título. Né? Eu falei aqui outro dia, olhe no seu RG e veja lá se está escrito Diácono Zé. Tá não. Está escrito Zé. Claro, tem o seu nome completo lá. Não está escrito a sua função lá, está escrito o seu nome. E no texto lá de Isaías, ele não diz que vai te chamar pelo teu cargo. O que ele diz? Chamei-te pelo teu nome. Ah, ninguém vai te chamar, ei, pastores, agora só os pastores. Agora só as mulheres, agora só... Não, vai te chamar pelo teu nome. João, Ricardo, José, Sebastião. Aí você fala assim, ah, mas o meu nome é feio. Meu nome é feio e todo mundo me chama por esse apelido. Pois eu vou lhe falar, o seu nome é o que Deus vai chamar. Ele vai te chamar pelo teu nome. Na verdade, ele já te chamou e tu és dele. É isso que a Bíblia diz, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Amém? Ele chamou você pelo teu nome. E aí você chegando lá fala, Deus, mas eu não gostava do meu nome. Aí ele fala, você tinha que ter conversado com seu pai, porque a culpa foi dele. Teu pai e tua mãe, né? Eles que deram esse nome para você. Então, se acostume e vá em frente. Mas o reino de Deus não é para você fazer as suas preferências. Irmãos, sabe por que eu estou falando dessa questão dos pastores, dos diáconos, dos apóstolos, dos semideuses e tal? Porque Jesus estava conversando com uma turma dessa uma vez, lá em Marcos está escrito isso. Jesus chegou para comer junto com os seus discípulos e Jesus andava em bando, né? Jesus não vinha visitar sozinho. Era no mínimo 13, né? Fora os penetras. Jesus andava com 12, mas ele eram 13. E fora a turma que andava atrás. E a Bíblia diz que Jesus chegou e os anciãos
Você já pode imaginar aquela mesa, toda de homens sabedores, né, da lei. E aí Jesus e os seus discípulos começaram a comer e eles não lavaram a mão. Escandalizaram os anciãos. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, falou assim: sabe o que contamina? Não é o que entra, é o que sai. Porque comer com a mão suja, o máximo que pode lhe dar é uma dor de barriga. Agora, aquilo que sai do seu coração, aquilo que sai dos seus pensamentos, aquilo que vocês estão aí arquitetando, só porque nós estamos aqui comendo sem lavar as mãos, isso é o que atrapalha as pessoas. As suas preferências. E por isso que Paulo falou: ei, o reino de Deus não é por causa das suas preferências. E nós estamos tão assim com as nossas preferências, que nós ouvimos uma ministração e já começamos em nome, né? Não, eu sou como os irmãos de Bereia. Falei aqui outro dia: esvazie o seu copo. Esvazie-se. Todos nós. Nós não estamos aqui para ficar julgador de pregação, não. Ouça o que você tem ouvido aqui ou em outro lugar, retenha o que é bom, aquilo que serve para você. E não é possível que não sirva nada. Mas tem alguns de nós, e eu não falo aqui no Parque América, em todos os lugares, que estão tão analíticos, que estão perdendo o reino de Deus, porque estão colocando à frente do reino de Deus as suas preferências. E eu lhe digo, você não está aqui para falar das suas preferências. Vamos olhar o texto, lá de Marcos. Obrigado, pastor Francisco. Marcos 7. Depois de falar tudo isso que eu já falei para vocês aqui, no versículo 20 do capítulo 7, Jesus falou: e dizia... Vamos ler o 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, é isso que eu falei, a comida que vem de fora, e é lançado para fora, ficando pura todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. E aí olha o 21 e o 22 e o 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas ou a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Agora olha que interessante. Vamos para a primeira carta de Coríntios, capítulo 6. Lá em Marcos era Jesus dizendo, agora aqui em Coríntios é Paulo. Vamos ler do 1 ao 11, diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima da igreja, os mais simples? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, e nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão,
Isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Já é um problema. Por que não sofríeis antes a injustiça? Ou por que não sofríeis antes o dano? E o versículo 8 diz assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Vocês mesmos estão causando aquilo que vocês querem julgar. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E aí ele fala praticamente as mesmas coisas que Jesus falou lá. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então nós, como igreja que somos, não temos que estar preocupados com as nossas preferências. Nós temos que estar preocupados com aquilo que faz parte do reino de Deus. Às vezes, nós estamos preocupados com coisas que são até banais, que não vão levar ninguém para o céu, ou não vão tirar ninguém do céu. Tem gente na igreja incomodado, porque um pensa que Jesus vem antes da tribulação, outro pensa que Jesus vem no meio da tribulação, e outro pensa que Jesus vem depois da tribulação. Meu irmão, sabe qual é a melhor resposta para você que está preocupadíssimo com isso? É que você e eu precisamos estar preparados para quando Jesus vier. Se ele vier antes, eu quero estar pronto para ir antes. Se ele vier no meio, eu preciso estar pronto para ir no meio. E se ele vier depois, eu tenho que estar pronto para ir depois. Ora, e eu lhe pergunto, quem pensa de um jeito, quem pensa do outro, ou quem pensa do terceiro, vai deixar de ir para o céu por causa desse pensamento? E nós vamos brigar por causa disso? Nós vamos brigar por causa disso? Nós vamos deixar de ser igreja por causa disso? O que o reino está ganhando? Aí alguém disse assim, não, mas o que vale é a lei do Antigo Testamento, então eu quero guardar o sábado. E aí outro, como nós, falamos, não, a lei não vale mais, então nós não vamos guardar o sábado. E aí nós vamos falar para todo mundo que guarda o sábado, falar, vocês vão para o inferno. Não, irmão, quem sou eu, quem é você, para ficar brigando por causa disso? Nós estamos aqui para promover o reino, e não para dividir o reino. Você é um promotor do reino de Deus. Diga, eu sou um promotor do reino de Deus. Você sabe o que é um promotor? Quem não sabe o que é um promotor, diga, eu não sei. Muito bom, então algumas pessoas não sabem. Você já foi no mercado, qualquer mercado, do menor ao maior, e tinha lá uma pessoa ajeitando a prateleira do produto da empresa que ela trabalha? Por exemplo, alguém que trabalha na Nestlé, está lá arrumando aquele monte de Nescau lá, bem bonitinho, e o Nescafé, e de repente eles estão ali até com um standzinho servindo um copinho de café para você, de graça. Se ele está servindo, você pode comer ou tomar, degustar. Essa pessoa é um promotor. Por quê? Ele está ali promovendo a marca. Certo? Ele é um promotor. Eu e você, a Bíblia diz, ou a Bíblia não diz com essa palavra, mas a Bíblia diz que nós somos embaixadores, promotores. Nós estamos aqui para promover algo. Que algo é esse? As suas preferências? Não. O que você acha? Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que só vale entrar na igreja se for pela porta esquerda, porque pela porta direita não vale. Meu irmão, entra pela porta que você quiser. Eu acho que só pode vir na igreja se for de roupa marrom, não pode vermelho. Para com isso. Eu acho que só pode. Quem é eu? Quem sou eu e quem é você para ficar achando e colocando semáforo na vida das pessoas? Nós estamos aqui para promover o reino.
Não ficar olhando com olhos de julgadores. Ah, aquele passou, aquele não passou, aquele pode, aquele não. Ó, aquela lá, a saia, aquela não. Meu irmão, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem. Pelo amor de Deus, se você está aqui há 30 anos e não sabe ainda organizar a sua roupa, eu tenho que organizar para você e ficar falando, ó, irmão, sua roupa está ruim. Não, você que é de maior, que eu imagino que é maduro, arrume sua roupa. Se você estiver passando vergonha com a sua roupa, sabe de quem é o problema? Seu. E não é meu. Eu não vou te julgar por causa da sua roupa. Eu não vou te julgar por causa do seu cabelo. Eu não vou te julgar por causa da sua barba, ou por causa do seu óculos, ou por causa do seu carro, ou por causa da sua maneira de ser, ou por causa da sua maneira de cantar, ou por causa da sua maneira de falar com as pessoas. Meu irmão, você é livre. Agora, o que você está fazendo? Está promovendo o reino? Você é maior de idade. Você precisa ser sábio. Já não é tempo de virmos aqui ficar falando essas coisas. Ou vamos dar um banco para a pessoa, vamos punir porque ela andou com a roupa errada. Não, meu irmão, a Bíblia é o melhor espelho que você pode ter. O Espírito Santo habita dentro de você. E nós que já estamos sarados, se nós estamos sarados, significa que nós somos maduros, a ponto de não julgar. Teve uma vez que eu fui num congresso, a gente não estava muito acostumado com isso, há muitos anos, né? Eu fui lá do Mike Shea, acho que era, esse é o nome, certo? E o Davi Silva na época, mas faz bastante tempo, lá em 98, 99, não, era depois de 99 porque eu já era casado. E nós fomos lá. Então, a Nádia já foi 2 dias e falou, nossa, muito legal, você precisa ir. Mas acontece que eu estava tão preso a essas coisas e tal, que eu não fui abençoado, sabe por quê? Por causa dos meus olhos. E estava lá o povo dançando, pulando, sendo abençoado, e eu lá preocupado, porque o irmão da minha frente tinha um cabelão assim, e ele estava encostando em mim, e aí aquele cabelo dele aqui, e eu pensando, como é que pode ele ter cabelo comprido, e aí aquilo eu perdi a benção, porque fiquei julgando. Quem está errado? Ele? Não, eu. O que eu tenho a ver com o cabelo dele? E o que eu tenho a ver com o seu cabelo? Eu tenho que promover o reino. Às vezes nós estamos perdendo, escandalizando pessoas, brigando com pessoas, por causa dessas coisas. Porque nós aceitamos ou não aceitamos. Amém, meu irmão? Eu tenho amigos que guardam sábado. Eu tenho amigos que pensam diferente de mim. Eu vou ficar eu tenho que ser testemunho para essas pessoas. Eu tenho que saber o seguinte, sem guardar o sábado, sabendo da palavra, fazendo o que eu acho que eu sei, que eu faço, que está certo, eu vou para o céu? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer todos os dias. As minhas atitudes promovem o reino? Porque nós somos muito bons para criticar, para atacar pedras. Eu fiz outro dia essa pergunta aqui, eu faço de novo. Será que se Jesus chegasse agora aqui, ele seria aceito entre nós? Porque pensa quando Jesus chegou lá, há 2000 anos atrás, o que ele causou? Existia um povo que se reunia na sinagoga. Pessoas assim como nós, que acham que sabe tudo. Que acha que sabe a lei, que acha que sabe todas as coisas. Jesus chegou para colocar uma quebra de paradigma. Naqueles homens que achavam adulterou, apedreja. Aí Jesus falou assim, então quem não cometeu nenhum pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Aí aqueles homens falaram,
já tudo assim, né? Pronto para atacar pedra, tiveram que voltar para trás. Porque eles começaram a lembrar, puxa, eu também falo mal dos outros. Eu também tenho maldade no meu coração. Eu também não estou promovendo aqui o reino da maneira certa. Paulo fala lá em Filipenses, desenvolvei a vossa salvação. Sabe o que Paulo está querendo dizer com isso? É todo dia. Todo dia. Todo dia eu tenho que olhar para dentro de mim e falar, Senhor, o que ainda tem aqui que está despromovendo o reino? Quais são as coisas que eu ainda faço que são um mau testemunho? Quais são as vezes que eu ainda tenho vontade de falar mal do meu irmão? Quais são as vezes que eu ainda tenho vontade de roubar a dignidade de alguém porque eu estou julgando aquela pessoa? Quais são as vezes que eu tenho feito coisas que não promovem a melhora na vida de ninguém, pelo contrário, promovem a piora? Nós precisamos crescer. Paulo foi a pessoa que mais falou isso e de maneira bastante clara. Para de ser criança. Ora, porque eles estavam brigando. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou do Zé. Eu só aceito pregações do pastor Disseu. Eu só gosto das ministrações do Gilmar. O Serginho não gosto muito não. Meu irmão, você não tem que gostar de nada e nem eu. Eu só gosto da pregação do Nilo. Eu só gosto. Eu e você temos que gostar de crescer. E é isso que Paulo falou, para de ser criança. Um criticando o outro, porque a igreja, uma igreja cheia de dons, como a igreja de Corinto, estavam se degladiando, um brigando com o outro, um falando mal do outro, um não promovendo o reino na vida do outro. Fulano, come carne. Fulano não come carne, fulano, é cabeludo, o outro é careca, misericórdia, mas que culpa ele tem? O irmão tem barba, o outro não tem. Irmão, eu só não tenho barba porque a minha barba é feia. E você que tem barba bonita, também, irmão, cuide dela e fique belo com a sua barba. Mas eu não aceito o irmão com a barba. Meu irmão, quem tem que aceitar o Serginho com essa barba linda dele é a Camila. Porque quem beija essa boca envolta em uma barba é a Camila. Que tenho eu a ver com isso? Zero. Não é? Amém. O irmão usa gel. Deixa o irmão usar gel. Eu uso. O irmão tem o cabelo mais compridinho, deixa ele. O irmão tem o cabelo curto, o irmão é careca, a irmã pintou o cabelo, a irmã despintou o cabelo, a irmã cortou o cabelo. Amém, irmão? Coisa linda essa diversidade. Cada um use o seu cabelo e vamos promover o reino assim. O irmão veio de terno e o outro veio sem terno, olha, pregando sem terno. Eu era do louvor uma época que a gente tinha que usar gravata. E o tempo passa, está vendo? Hoje nós não usamos gravata nem para ministrar a palavra. Poucos usam gravata. Cheguei hoje de manhã e o Genivaldo estava ali todo belo. Nem Salomão teve uma roupa tão bela igual aqueles dois ali na porta. 2 anjos ali, engravatados, lindos. Aí o João está sem gravata. Se você quer abraçar alguém de gravata, abrace o Edelcio e o Genivaldo. Se você quer abraçar alguém sem gravata, abrace o João e o André. Tem para todo gosto, irmão. É assim que é. E glória a Deus. E glória a Deus, vamos promover o reino. Nós estamos aqui para que o reino cresça, não é você não, e nem eu. Nós estamos aqui para avançar. Paremos com esse negócio de escandalizar os outros. Porque eu acho, porque eu desacho, eu não concordo, e fulano, olha, usou esses termos. Puxa vida.
Quem te promoveu a julgador de palavra, não é? Julgador de ministração, julgador da vida alheia. Jesus fala para você, Paulo, né, falando, examine-se, nós falamos esse texto hoje. Meu irmão, imagina, nós estamos aqui, eu não consigo contar rapidamente, mas vamos dizer que nós estamos aqui em 200 pessoas, tá bom? Não sei se é. Imagina se eu coloco como objetivo, 2024, eu vou passar o ano todo olhando para tudo que eu faço de errado e vou melhorar, e não vou mais fazer errado, para mim. Aí o Francisco olha para ele e fala, em 2024, eu vou olhar para tudo que eu faço de errado e não vou mais fazer. Aí o André olha para ele e fala, em 2024, eu vou, e aí todos nós, olhando para nós, meu irmão, nós vamos chegar no final de 2024, muito avançados. Muito avançados. Agora, se nós continuarmos, não, olha, o ano que vem, nós vamos colocar mais câmeras para cuidar mais ainda da sua vida. Não, meu irmão. Quem cuida da sua vida é você e o Espírito Santo, que habita dentro de você. Nós queremos ser igreja com você. Nós queremos avançar. Nós queremos melhorar, promover o reino. Porque promover o reino é a vontade de Deus. Ah, mas acontece que eu não aceito. Então eu já estou pensando na minha igreja que eu vou abrir. Amém. Então abra a sua igreja. Ah, tudo bem, vou fazer o quê? Os arminianos, nós não falamos isso? E os calvinistas começaram, agora abriu o precedente. Agora veja que falha dos evangélicos. Você olha nas redes sociais, tem crente falando mal de crente. Tem cantor crente falando mal de cantor crente. Tem pastor crente falando mal de pastor crente. Outro dia eu vi alguém lá, um pastor postou assim, 3 pastores que você nunca deve ouvir. E aí ele falou o nome dos pastores. Aí eu pensei, mas por quê? Quem é este homem, ditador de regras sobre pastores que eu devo ou não ouvir? Ah, porque você não deve ouvir esse pastor aqui porque ele é coach. Ah, você não deve ouvir esse pastor aqui porque ele é da linha do Calvino. Ah, você não deve ouvir esse pastor aqui porque... Irmão, eu quero acreditar que você é maduro. E toda vez que você ouve ou abre lá o seu YouTube para abrir alguma coisa, você tem algo dentro de você chamado Espírito Santo. E Paulo falou assim, retém o que é bom. Infelizmente, nós estamos num tempo em que todo mundo dividiu tudo. Todo mundo dividiu tudo. E aí você vai fazer o quê? Nós vamos apontar um míssil então para as outras igrejas e vamos matar, e só aqui, Jesus está aqui. Não, Jesus está lá. Porque Jesus não está num templo assim, Jesus está em pessoas. Nós somos os promotores e os que fazem avançar o reino. Seja aqui, seja na Igreja Universal, seja na Igreja Mundial, seja na Igreja da Graça, seja na Igreja do Pastor Ricardo, seja na Igreja do Pastor Rui, seja na Igreja do Pastor Antônio lá no Paraguai, seja na igreja onde as pessoas estão. Ah, mas lá tem muita coisa errada. Sério? Puxa vida. Vamos enumerar as coisas erradas que tem aqui e parar de cuidar da vida dos outros? Vamos olhar para nós? Você já está perfeito e eu também? Vou fazer uma pergunta retórica, hein? Só para você pensar. Quantas vezes essa semana você ficou com vontade de xingar alguém? Quantas vezes essa semana você ficou com vontade ou até avançou em falar mal de alguém que não estava presente? Não precisa responder não, só pensem. Quantas vezes essa semana você maltratou alguém? Está perfeitão já? Lembra que Jesus falou? O que contamina não é o que entra, é o que sai. Quantas vezes com o seu testemunho essa semana você não promoveu
o reino de Deus. É isso, irmãos. Para fechar, lá em Mateus 7, Jesus falou assim: antes de você apontar para o cisco, um negocinho assim, que está no olho do teu irmão, lembre-se da trave. Você sabe o que é uma trave, irmão? A trave, eu não vou nem tentar entender o que Jesus quis dizer com trave. Eu vou trazer para os dias de hoje. Para mim, trave é aquele negócio que fica na lateral do gol. Tem uma trave, outra trave e um travessão. Então, quando eu penso em trave, é alguma coisa grande, maior do que um cisco. Antes de eu olhar o cisco que está no teu olho, eu preciso olhar para as coisas ruins que estão nos meus olhos. Sabe por quê? Porque olhar e ver uma alface entre o dente do outro irmão é fácil. Não é? Olhar e ver que o irmão está com remela no olho é fácil. E olhar para dentro de você, como é que você faz? Você vai no espelho. E o espelho te mostra tudo que você tem de ruim. Não é? De manhã lá quando você acorda, e o espelho denuncia tudo, e você fala: meu Deus, preciso tomar banho, porque olha, não tenho condições de me apresentar assim. É assim que é. Então, Jesus falou: não julgueis. Antes, aí agora não foi Jesus que falou nesse mesmo texto. Eu estou juntando. Não julgue, promova o reino. O reino de Deus não é composto pelas suas preferências e nem pelas minhas. O reino de Deus é composto por o que está na palavra de Deus. O reino de Deus é composto por tudo o que está escrito aqui, neste livro. E este livro fala a respeito dele mesmo, que não passarão os céus e a terra, mas estas palavras não passarão. A Bíblia é o nosso espelho. Então, se você quer ter um espelho, meu irmão, e saber se você está andando direitinho, olhe para a palavra de Deus. Esse é o melhor espelho que eu e você possamos nos olhar e nos padronizar, melhorar o nosso padrão. Amém? Fique em pé, vamos orar a respeito disso. E eu sugiro que você ore por você. Sugiro que você ore a seu respeito sobre esta palavra. Será que nós estamos sendo promotores do reino de Deus ou temos uma oportunidade de melhorar? Eu preciso melhorar. E se você precisa também, então ore por você mesmo. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse tempo que nós temos para passar aqui por esta manhã. E nesta manhã, nós queremos olhar mais uma vez para a Tua palavra e enxergar nela, Senhor, encontrar nela aquilo que nós precisamos para melhorar. Senhor, nós não estamos aqui para promover a nós mesmos, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós entendemos, mas nós estamos aqui para promover o Teu reino, Senhor. Pai, nos guarde a nossa língua, guarde os nossos pensamentos, e que nós possamos tomar cuidado com aquilo que está dentro de nós e que ainda não foi transformado, não foi lavado, não foi purificado pelo Teu sangue. Senhor, que os nossos pensamentos sejam todos os dias passados no crivo da Tua palavra, para que nós possamos ser aprovados e não reprovados. Senhor, que a nossa boca promova apenas aquilo que edifica e não aquilo que é torpe, porque torpe, de acordo com a Sua palavra, é tudo aquilo que não traz edificação para quem ouve. Então, nós queremos promover edificação e promover o Teu reino, Pai. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos use, que o Senhor nos transforme todos os dias, para que possamos ser cada vez mais parecidos contigo, cada vez mais perto da estatura completa de Cristo, mediante aquilo que a Tua palavra diz. É isso que nós te pedimos nesta manhã, sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus e amém. Amém, glória a Deus.